Fala pessoal, beleza? Hoje, esse vídeo aqui a gente tem o objetivo de mostrar um pouco sobre a ferramenta de Health Check da Checkpoint, que também tem um nome extremamente sugestivo, que é o Health Checkpoint, HCP. E essa ferramenta hoje eu vou mostrar como que faz a instalação dela desde o início e como é possível analisar os eventos e as informações que ela traz. Tá? Você vai ver que ela é muito simples e fácil de transmitir as informações. Tá? Essa ferramenta, ela antigamente era utilizada pelo TAC, ela foi ganhando maturidade e no início de 2021 ela foi publicada através desse SK para que qualquer pessoa pudesse utilizar dentro dos seus próprios ambientes de gateway, contanto que fossem a partir da versão R8010 e versões superiores. Tá? Então, para iniciar realmente o deploy, a instalação do HCP, a gente tem dois caminhos. Né? Se for um ambiente tradicional, é um arquivo .tar. Se for um ambiente de Maestro ou chassi, a gente tem esse arquivo RPM. Então, como o meu laboratório aqui ele tem características mais tradicionais, então eu já fiz o download do arquivo .tar. Tá? Então, aqui a gente tem alguns updates e tudo mais. Então, inicialmente, eu já fiz até o download, como ele estava na minha máquina aqui. Mandei ele para a caixa do laboratório, dentro da pasta temp, criei o diretório HCP e joguei ele aqui dentro. Tá? E para realmente fazer a instalação dele, é importante ter uma coisa em mente antes, que o auto-updater tem que estar atualizado. Então ele tem aqui realmente como pré-requisito. Já tem o link para um SK que explica como fazer esse update. Basta fazer o download de dois arquivinhos RPM, rodar 2, 3 comandos e pronto. Tá? Coisa bem rápida. No ambiente de laboratório já está pronto mesmo, já está configurado e atualizado. Então a gente já pode rodar direto esse comando. Tá? Então eu vou copiar aqui o comando que eu tenho o SSH já pronto e vamos instalar. Né? Vocês podem ver que ele já dá aqui como uma opção fazer o acompanhamento através desse arquivo de log. Então, ele está mostrando que está instalando, legal. E nesse meio tempo, eu vou explicar o que a gente vai rodar a partir do momento que ele estiver pronto. Né? Aqui dentro do SK a gente já tem todos os detalhes de como, quando finalizar a instalação, o que vai aparecer para a gente já vai ver ali realmente o laboratório. E para os modos de rodar a ferramenta, a gente tem diversas opções. Tá? Então aqui tem alguns testes que são possíveis de ser feitos, tudo isso. E aqui também uma tela de como a ferramenta vai demonstrar esses dados no futuro. Né? Então aqui é exemplo de core dump e tudo mais. Legal. Aqui são os diferentes comandos de como a gente pode rodar essa ferramenta. Né? Então, da maneira mais simples, seria o HCP-R, que é o run, né, para rodar, e todos os testes ou algum teste específico. Né? Então, a gente pode entrar em alguns detalhes aqui. Deixa eu verificar se já finalizou. Então, a gente tem Installation Succeeded for Component HCP. Vocês viram que é questão de 1 minuto, 2 minutos no máximo. E eu já posso rodar o comando. Tá? Então, esse comando aqui que eu preparei, ele vai rodar todos os testes, então vai fazer o run de all tests, né? E eu vou incluir a parte de charts, que são os gráficos que ele consegue exibir, tá? Então, dessa forma, vocês podem ver que começa a validação teste a teste, para verificar o que tem referente a cada um deles, e no final ele já dá um arquivo de comprimido, né, com todos os dados. Então, basta a gente pegar esse arquivo, jogar para a nossa máquina e analisar. Tá? Então, varlog HCP last, HCP last. Então, vamos lá. Aqui no INSCP, eu tenho já o acesso ao gateway. Tá? Lembrando que esse gateway ele é um gateway de laboratório, é recém-formatado e criado. Tá? Então, ele não vai ter tanto tráfego, não vai ter tantas informações e problemas. Mas é mais para ilustrar para vocês como é simples de fazer essa verificação. Então, var log hcp last e hcp last report. Ele estando aqui dentro,
Vou até fechar essa aba. Já tenho aqui dentro no Explorer. E vou descompactar 2 vezes, né? Aqui está compactado 2 vezes. Feito isso, vocês podem ver que tem vários arquivos, até HTML aqui com os resultados, né? E como que a gente vai fazer a análise disso? Basta clicar aqui no index.html, ele vai carregar todas as informações que foram coletadas, e aqui a gente tem o reporte completo, tá? Então, eu tenho diversas informações aqui, por exemplo, a verificação de processo zumbi. Então, como é um ambiente novo, realmente passou, vocês podem ver que até está tudo verdinho, comparando com o teste aqui do SK, ele mostra até alguns vermelhos, né, porque é um ambiente mais completo, mais complexo, mas aqui a gente pode verificar core dump, se houve algum no passado, kernel crash, quando e por quê, né? Nesse cenário a gente não teve nenhum nesse laboratório, transceivers de suporte de transceivers, né? HEDB, como é que está a utilização dele, ARP cache, se está dentro dos limites, uso de disco, né? Os file descriptors, perdão, e a parte de processos também, processos, uso de memória, tudo isso fica bem registrado aqui. E a opção que eu habilitei como charts é essa questão aqui, então a gente consegue ter uma visibilidade completa de todo o ambiente aqui. Então, como eu comentei, um ambiente novo, não tem tráfego rodando nem perto de massivamente aqui, então a gente consegue ver informações bem simples, né? Então, se eu focar um pouquinho, a gente consegue ver os pontos aqui das conexões. E aí, assim, da mesma forma, serve para o throughput, né? A gente tem alguns pontos específicos aqui, e a parte de CPU até exemplifica bem o momento desse ambiente, porque vocês podem ver que ele deu vários picos de 100%, porque eram as configurações iniciais, então ele estava instalando todo o OS, toda essa questão. E tudo isso é registrado, tá? Então, a partir do momento próximo às 6 horas, ele já estava pronto, todo instalado e rodando, então vocês podem ver que começou a normalizar. Então, a gente consegue ter uma questão de histórico bem interessante. E, da mesma forma que a gente tem o CPU, a gente tem uso de disco e parte de uso de RAM. Tá? Então, todo esse contexto, vocês viram que é um processo simples desde a instalação e o run da ferramenta, e a gente consegue ter uma visão bem ampla do ambiente. E é claro que a gente pode também deixar algo um pouco mais complexo, né, mais completo, de acordo com a análise que a gente deseja fazer, de acordo com os testes aqui. Então a gente pode incluir a parte de topologia, what's the story, que a gente visualiza diferentes pontos na trajetória do ambiente, né, e dessa forma a ferramenta funciona. Então, é uma ferramenta muito simples, ajuda bastante para ter uma noção do ambiente como está. Periodicamente é importante rodar para verificar como é que está o status, né? Então é bem recomendado que seja utilizado aí por todo mundo que possui gateways checkpoint e faz a operação constante dele, né? Então é uma maneira simples de fazer esse monitoramento periódico, né? Fora as maneiras tradicionais. Então, muito obrigado por acompanhar esse vídeo e nos encontramos na próxima. Obrigado.